Olá! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Olha, no Rio, um restaurante comunitário oferece comida de chefes para a população de rua gratuitamente. A ideia surgiu na Itália e desembarcou no Brasil para deixar um legado da Olimpíada e Paralimpíada. Rabanete, milho, salsa, pimenta. Esses são alguns dos ingredientes utilizados nas refeições preparadas e servidas no refeitório Gastromotiva, inaugurado esse mês no centro da cidade e com funcionamento durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os pratos são feitos para moradores de rua e de comunidades carentes e são distribuídos de graça. As refeições são preparadas com alimentos excedentes, próprios para o consumo, destinados a atletas até o fim da Paralimpíada. A expectativa é que cerca de 5.000 refeições sejam distribuídas. Nós recebemos esse alimento, trazemos para cá, fazemos uma triagem, para pré-selecionar e a partir daí o chefe que chegar, nós mostramos para ele quais são os alimentos que a gente tem naquele dia. Ele monta o cardápio, com o que a gente tem aqui. Se for uma cenoura, batata, então ele vai montar um cardápio com base numa cenoura e numa batata. O projeto é iniciativa do renomado chefe de cozinha italiano Massimo Bottura, em parceria com o chefe curitibano Davi Hertz. Além de evitar o desperdício de comida, o Gastromotiva busca qualificar profissionais de cozinha. O espaço tem capacidade para servir 108 pessoas. Esse projeto nasceu em 2015, com o chefe Bottura fazendo o original, que é o refeitório ambrosiano, em Milão, recebendo excedentes de ingredientes que vinham da Expo Universal, vinham para um refeitório que foi totalmente transformado, era um antigo teatro fechado e servia a moradores de rua. Nós aqui com a Olimpíadas, a Gastromotiva começou a pensar qual seria o legado que a gente poderia contribuir para a cidade do Rio de Janeiro e a gente entendeu que o projeto do chefe Massimo Bottura seria muito importante, porque já tem a parte de restaurante e a Gastromotiva com o seu DNA, educação e capacitação no mercado de trabalho, se juntou à Food for Soul, que é essa organização que o Máximo criou, e criou o refeitório Gastromotiva. Agora vamos saber mais sobre o futebol de 5, um dos 23 esportes do programa da Paralimpíada. O Brasil se destaca nesta modalidade praticada por atletas com deficiência visual. A estreia do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos foi em Atenas em 2004 e desde então, Atenas, Pequim e Londres, o Brasil esteve presente em todas as finais e saiu vencedor. Cada partida tem 2 tempos de 25 minutos e as equipes têm 5 integrantes. Os atletas usam vendas nos olhos para que todos joguem em condições iguais, já que alguns enxergam parcialmente. O goleiro é o único que não tem deficiência visual. No futebol de 5, a bola é bem diferente. Dentro dela, há guizos que orientam os jogadores. Por isso, o público precisa ficar em silêncio. O técnico, o chamador e o goleiro também ajudam os atletas em quadra. O chamador fica atrás do gol adversário, indicando as jogadas. It's a fabulous goal as well. No dia 7 de setembro, o Rio de Janeiro recebe os Jogos Paralímpicos, mas uma categoria de atletas está de fora, os surdos. Eles vão disputar em julho os Jogos Silenciosos, chamado de Surdo-Olimpíadas. O evento será em julho em Samsun, na Turquia. E hoje vamos falar sobre a importância do esporte para surdos. Nós convidamos a coordenadora de políticas de inclusão do Instituto Federal do Paraná e surdo-atleta da Seleção Brasileira de Futsal de Surdos, a vice-campeã mundial de 2015, Josiane Poleski. Bom dia, Josiane. Bom dia, Cláudia. Por que os surdos não participam das Paralimpíadas? Essa é uma história antiga. Trata-se de um problema político, digamos assim. O COI, Comitê Olímpico Internacional, não aceita a participação de atletas surdos na Olimpíada. Por outro lado, o CPI, que é o Comitê Paralímpico Internacional, também não aceita. Essa é uma questão. Porque o atleta, que é só surdo,
não tem outra limitação física sem ser o fato de não ouvir. Então, as barreiras para a participação nestas competições fizeram com que fosse criada uma competição específica, à parte. Mas agora estamos vivendo um momento em que o ICSD, Comitê Internacional de Esportes para Surdos, tem lutado para a inclusão de categorias para atletas surdos dentro das Paralimpíadas. Até então, o comitê não aceitava misturar atletas só surdos com outros atletas com comprometimento físico. Por exemplo, um corredor cego precisa de apoio de um guia na pista, enquanto um corredor surdo não precisaria dessa adaptação. Isso acontece também ao se pensar na necessidade de apoio para cadeirantes. Então, não incluem os surdos nos jogos sob a alegação de que seria confuso e a solução foi ter competições de surdos acontecendo separadamente. E é assim. Hoje temos uma competição mundial específica para atletas surdos. O COI e o CPI reconhecem essa competição, que sempre acontece no espaço de um ano de diferença em relação à Olimpíada e Paralimpíada. Conta pra gente como funciona a Surdo-Olimpíada. A Surdo-Olimpíada é um evento esportivo específico para atletas surdos, sejam eles surdos profundos ou implantados, ou seja, atletas com diferentes graus de surdez podem participar desde que a perda auditiva seja de 55 decibéis para cima. As delegações são todas de atletas com surdez. Atletas com outras deficiências não podem participar, somente surdos. Quem organiza? É o ICSD. Essa sigla significa Comitê Internacional de Esportes para Surdos. E eles são os responsáveis pela organização destes Jogos Mundiais, que acontecem de 4 em 4 anos. Vamos falar agora um pouquinho de você. Você nasceu surda? Sim, eu nasci com surdez profunda. Eu tenho um irmão mais velho que também é surdo. Lá em casa somos 2 surdos e temos mais 2 irmãos que são ouvintes. É isso. Como foi a sua trajetória de vida até chegar ao esporte? A minha trajetória tem episódios em que sofri preconceito e discriminação. Situações de algumas barreiras existem até hoje. Mas eu procuro ter atitudes de quem nunca desiste e bato de frente até quebrar essas barreiras. Então, deixa eu te dar um exemplo disso. Eu fui aprovada em um concurso público e não me aceitaram porque uma das atividades do cargo era usar o telefone. Solicitei para que desconsiderassem apenas essa atribuição. Outra pessoa poderia atender o telefone no meu lugar e eu faria todas as outras atribuições do cargo, que era da área administrativa. Eles não aceitaram de jeito nenhum o meu recurso, me reprovaram. Por conta disso, eu entrei na justiça. Enfim, esse foi um episódio em que eu mais sofri preconceito. A vida pode ser complicada, passamos por muitas dificuldades. Isso me fez aprender e ver que a pessoa surda precisa sim estar em constante luta para quebrar essas barreiras que ainda estão por aí. No esporte, quais foram os momentos mais marcantes? Um momento marcante no esporte foi o vice-campeonato no Mundial de Futsal do ano passado, na Tailândia. Foi, sem dúvida, um momento importante para mim, porque 4 anos antes eu fui para o Mundial e nós perdemos todos os jogos e a equipe voltou com um resultado desastroso. A gente ficou em último lugar. Ter acontecido isso me fez ter uma nova visão sobre como deveria ser o fazer esporte aqui no Brasil. Quando eu voltei, foquei em mudar a maneira que tratávamos o esporte de surdos aqui. Comecei a estudar novas estratégias, a buscar novas meninas mais jovens e fomos encontrando um time. Passamos para a fase de treinamento com foco, o que foi muito importante. Foi um trabalho contínuo que durou 4 anos e voltamos dessa vez com esse resultado maravilhoso, alcançado no Mundial no ano passado. Foram 4 anos de trabalho árduo, muito foco. Enfim, foi emocionante.
O esporte tem possibilitado o protagonismo às mulheres surdas? Este é um papel importante do esporte e já temos exemplos disso. Posso citar aqui que em 2015, uma atleta brasileira bem nova, com 17 anos, foi eleita a melhor jogadora do mundo. Ali, o mundo começou a olhar o time do Brasil como uma ameaça. Mostrou a capacidade que temos aqui. Qual a principal mensagem que você pode deixar para a comunidade de surdos? Nunca desista na sua vida, porque somos capazes e podemos ser mais. Se você tem um sonho, tem algum objetivo, lute e tenha persistência. Não pare até que você chegue lá. Só assim você vai conseguir o que quer e ser feliz. Josiane, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Eu também agradeço pela participação. E o Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.